Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Os meus comentários pós-jogo em nome dessa marca aqui, Bravo Bet. A bet de quem é bravo de verdade. Casa de apostas 100% regulamentada, mas jogue com responsabilidade. Supermercados BH, maior com você e os demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do nosso canal A Voz Celeste. São Paulo 1, Cruzeiro 1. Terceira rodada deste Campeonato Brasileiro. Não vou negar. Vim para o jogo hoje, vim para a transmissão de hoje, mas trazendo o sentimento de muita preocupação, de ansiedade, de apreensão, de muita expectativa, temerário em relação ao comportamento do Cruzeiro em campo, depois do vexame, da vergonha que deu o Cruzeiro na quarta-feira diante do Mochuque Runa, perdendo em pleno Mineirão pelo placar de 2-1. E já vinha de uma derrota para o Internacional. Uma verdadeira turbulência, com cobranças para lá, cobranças para cá, com o torcedor protestando pacificamente na Toca da Raposa, pedindo cabeças, a principal delas, todos sabem, Alexandre Matos. Reunião do dono da SAF, do dono da boiada, com os líderes do elenco, cobrando justamente uma reação do time do Cruzeiro, uma resposta do time do Cruzeiro, que era cobrada inclusive pelo técnico Leonardo Jardim após o vexame para o Mochuque na Copa Sul-Americana, quando ele disse que não foi ele que montou o elenco e que os jogadores tinham que dar uma resposta dentro das quatro linhas às cobranças, inclusive ele, inclusive o senhor Mister. E para minha surpresa, e creio que da maioria, o Cruzeiro teve um comportamento dentro das quatro linhas que agradou. Agradou pelo comprometimento, por aqueles adjetivos que a gente vinha cobrando e o Cruzeiro não vinha exercendo, que era responsabilidade com a camisa, entrega dentro das quatro linhas, tesão, vontade, determinação, gana, etc, 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 que não estava apresentando em campo o time e a maioria dos jogadores. Por isso que eu estou colocando aqui no título dos meus comentários: Mister mostrou quem não estava com vontade, mas empate, resultado é para ser valorizado. Eu não vou dizer comemorado, mas valorizado esse resultado tem que ser. E me fica aquela impressão, e o jogo me causou aquela sensação, e tenho também a convicção que a maioria, que o Cruzeiro deveria ter deixado hoje o Morumbi com o resultado positivo, com a virada, porque realmente esteve mais próximo de fazer essa situação acontecer do que propriamente dito o adversário, o poderoso São Paulo, que de poderoso não teve absolutamente nada. Pode lamentar a ausência do Lucas Moura, do Oscar, mas aqueles jogadores que entraram em campo, eles foram neutralizados pela vontade, pela gana, pela determinação e pelas mudanças que foram processadas pelo Leonardo Jardim. Eu o critiquei e vou criticá-lo daqui a pouco em relação às alterações que eu entendo que foram equivocadas. Não a do Dudu, mas principalmente depois que o Cruzeiro fez o gol de empate e estava num ritmo bacana, estava num ritmo para cima do time do São Paulo, sufocando e deixando até temeroso a equipe adversária. Aí o moço, o Mister, o Portuga, ora pois, começou ali a alterar, começou a mexer, e de forma equivocada, porque não era para tirar os jogadores que ele tirou. Mas hoje eu quero dar 50% de positividade para ele pela iniciativa que teve de mostrar liderança, que ele é o comandante, que ele escala, que ele decide.
e ele colocou medalhões no banco de reservas. Por isso que eu disse, o mister mostrou quem não estava com vontade. Está explicado porque o Gabigol hoje não foi para o jogo, foi para o banco e não entrou. E eu o coloquei até como uma boa alternativa porque é jogador de jogo grande. Mas entendeu o mister diferente e assim foi até que o jogo terminasse sem que ele colocasse o Gabigol. Então está em baixa agora com o treinador, já estava com a torcida, já estava devendo. William, mais do que nunca agora você vai ter que voltar a jogar muita bola, você vai ter que se empenhar de toda maneira, porque o Fagner deixou também uma boa impressão e que neste momento é merecedor da titularidade e de uma sequência sob o comando do Portuga. O Cruzeiro, na minha opinião, foi melhor no primeiro tempo, teve o azar e o cochilo de permitir que Ferreirinha, livre pelo lado esquerdo, cabeceasse e fizesse a 6 minutos da etapa complementar o gol. Depois do gol do São Paulo, sabe o que aconteceu? O Cássio foi um mero espectador. O Cássio assistiu o jogo, não trabalhou, não foi exigido pelo São Paulo, com nenhum tipo de perigo. Essa é a realidade, essa é a verdade. Então, o Cruzeiro foi mais predominante, o Cruzeiro foi mais convincente, teve um comportamento, em grande parte do jogo, de ousadia essa que foi quebrada justamente por essas alterações promovidas pelo mister, que eu realmente não entendi, que foram principalmente essas duas. Depois ele ainda colocou no jogo quem? Eduardo. Até o Eduardo entrou no jogo, o Marquinhos também entrou no jogo. Então realmente não deu para entender. O Cruzeiro fez aos 20 minutos com Caio Jorge, um escanteio cobrado. O Kaique estava lá na área, disputou a bola, ela melou na frente, Caio Jorge colocou por debaixo das canetas do goleiro Rafael. Falha ou não, o que importa é que o Cruzeiro fez o gol. É que o Caio Jorge botou essa bola na rede no pedacinho que a galera gosta, decretando o empate. E eu achei que dava para virada, justamente porque o Cruzeiro já estava bem. E com o gol de empate, assustou o adversário, mais do que natural que ganhasse confiança para exercer uma pressão em que pudesse realmente buscar e achar esse segundo gol para decretar um resultado positivo. Então, mister, a gente tem que reconhecer, está de parabéns pela decisão tomada de promover 6 alterações no time em relação à escalação passada contra o Buchuque e ter mostrado quem é quem quer trabalhar, quem quer jogar, quem tem vontade, quem não tem. Por isso que você deixou de fora aí muita gente colocando no banco de reservas. Mas poderia, viu, quando você alterou, quando você colocou aí, por exemplo, o Marquinhos, já poderia ter tirado o Wanderson há muito tempo. Quando você colocou o Eduardo na vaga do Matheus Pereira, uma alteração desnecessária, no meu entendimento, porque esse Eduardo até hoje não disse ao que veio e dificilmente dirá. Se esse for o verdadeiro futebol dele, já teve chance, até como titular, de começar jogando e não resolveu a questão, não resolveu a parada. Esse Christian não dá para insistir com ele. Então tem algumas situações que o treinador tem que repensar, tem que rever. Sabe? Não dá. Com o Christian, realmente não dá. Lautaro também não vem fazendo acontecer. Se era para botar o Lautaro, tinha que ter sido na vaga do Wanderson. A entrada do Dudu, sim, se fazia necessário. E foi numa ousadia, na tirada do Christian. E o time estava bem justamente com o Dudu, que entrou, um minuto depois do gol? Que entrou 1 minuto depois do gol. E achei que com o Dudu o Cruzeiro fosse achar ainda mais as oportunidades para criar essa virada, porque esse Christian não estava fazendo absolutamente nada, nem marcando, nem jogando. Enfim, não deu liga. Era para ter tirado o Wanderson. E o Lucas Silva estava bem, agora ele cansou, não, ele estava bem no jogo, não era para tirar. Se era para colocar o Wallace, que tirasse até o Lucas Romero, mas o Lucas Silva não.
porque o Romero não está jogando mais a bola que a gente estava acostumado a ver. Então, se era para tirar, que tirasse outro. E se era para colocar o Lautaro, tinha que ser no lugar do Wanderson. Jamais no lugar do Caio Jorge. Não vou nem questionar o porquê que o Mister não colocou o Gabigol no jogo. Aí é uma decisão dele, respeito. Mas tirar o Caio Jorge e ter tirado o Lucas Silva, aí realmente eu vou condenar. Mas aqui, não vou me alongar não. Poderia ter colocado o Rodriguinho também. Como disse o Diogo Reis, deve treinar muito mal para não merecer oportunidade, pode nunca entrar. Ou quando entra pouco tempo. Hoje, eu achei que é um desperdício não colocar ele em detrimento aí ao Eduardo. Não dá. Mas aqui não vou me alongar. Deixo aí você à vontade para discordar ou não, para deixar também a sua opinião. Sei que teve muitas críticas em cima aí do treinador Leonardo Jardim. Não acho que é o técnico ideal, mas é o treinador do Pedro Lourenço. É o treinador que ele disse que vai ficar, que vai seguir comandando a equipe. Não sei quais novas mudanças ocorrerão, se outros jogadores deixarão o clube, se virá um novo CEO, se Alexandre Matos deixará aí a sua função também no Clube Estrelado. Aí é nos bastidores, aí aguardar as coisas acontecerem. Mas esse empate já melhora um pouco o psicológico para o lado do Cruzeiro. Já melhora um pouco o astral, para se trabalhar em função do jogo com o Bahia, que é um adversário, e será um adversário difícil, porque está na Libertadores, para o jogo de quinta-feira do Mineirão, já contando finalmente com a presença do torcedor, empurrando, incentivando o torcedor, que certamente está com saudades de ver o Cruzeiro em ação. Eu fico por aqui. Mais uma vez, repetindo o título do nosso comentário, Mister mostrou quem não estava com vontade, quem não queria nada com o serviço. Ele deu o recado e o empate realmente é para ser valorizado. No mais, estamos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta. Um bom restante de domingo para todos vocês.